Bom, então vamos lá falar sobre esse filme do Mágico de Oz de 1939. Antes de mais nada, deixa eu trazer o contexto aqui para vocês. Esses dias eu contei em um dos stories no Instagram que senti mais fraqueza, né, do que o normal e precisei de fato assim deitar, parar um pouco e pegar leve comigo no dia. E aí, nesse dia, eu decidi que eu finalmente ia deixar os meus filhos assistirem esse filme antigo, clássico, do Mágico de Oz de 1939. Um amigo me mandou um direct falando assim: Ti, você tá sabendo, né, das histórias macabras que aconteceu nos bastidores, né, desse filme? Eu respondi pra ele que eu estava muito ligada, que eu sei, né, dessas histórias. A gente acabou depois trocando altos áudios e ideias sobre isso, e que foi muito legal. Só dele ter tocado nesse assunto, eu achei interessante trazer essa questão aqui também para dividir essa conversa com vocês, né? Por quê? Porque é uma baita de uma oportunidade pra gente trabalhar o desenvolvimento pessoal. E uma das coisas que engloba no desenvolvimento pessoal é a gente se entender, a gente saber como que a gente organiza os nossos pensamentos em relação a essas questões mais complexas, mais complicadas, né? E a vida é cheia desses paradoxos, né? Então, por isso que eu tô trazendo essa pauta aqui. Antes de mais nada, eu também perguntei para vocês, né, sobre o que vocês acham sobre isso, né, nessa questão, não sobre os bastidores, né, e tal. Cara, sobre isso vocês vão achar conteúdo demais aí, bem fácil, tá? Se você não tá entendendo o que eu tô falando, é só buscar aí sobre a história da produção, né, desse filme. Mas não sobre isso. Eu perguntei o que vocês achavam na questão de, sabendo disso, vocês deixariam seus filhos assistirem? Ou, mesmo se você não, né, se você não tem filhos, para você mesmo você assistiria? Ou se você tivesse filhos, o né, você acha que seria de boa eles assistirem? Como que seria, né? Todas as trocas que a gente teve por lá, já adianto que foi bem legal. A gente meio que se encontra na opinião. Então, e aí eu também prometi que eu ia vir trazer sobre o que eu acho. Bom, que eu deixei os meus filhos assistirem, vocês sabem, mas quero trazer como que eu organizo os meus pensamentos, como que eu penso em relação a isso. Ó, gente, antes de mais nada, eu vou tentar simplificar demais esse assunto, porque eu sei que só com esse assunto dava pra gente viajar, assim, falar de muita coisa, né? Os áudios que eu troquei com vocês lá no direct, a gente acabou indo bem, né, bem longe, mas aqui eu quero focar no sentido de você assistiria, se você acha de boa, mesmo sabendo dessas histórias por trás, né, do filme, tá? Como é que eu fiquei sabendo dessa história? Eu já tinha ouvido falar superficialmente que existia esses ocorridos tristes, né, dos bastidores, mas só a pontinha dele, sabe? Eu não sabia de tudo antes de ter assistido o filme. E eu queria assistir o filme antes de buscar saber melhor, tá? Porque eu sou muito assim, eu não gosto de spoiler, eu queria saber assim, tá, mas qual que é a do filme? E eu queria ver certinho o que era cada coisa. Gente, eu fui interrompida e eu não lembro exatamente de onde que eu parei. Eu acho que eu tava falando que eu sabia muito pouco dos ocorridos, né? Só da pontinha do iceberg ali. E aí eu preferi assistir o filme exatamente porque eu não queria ser influenciada. Eu sabia que tinha alguma coisa pesada ali, mas eu não sabia exatamente assim, os detalhes, tá? Então eu sabia só isso. Aí eu falei, não, mas eu quero conhecer a história, né? Que é o que interessa, o Mágico de Oz. Então, quando eu assisti o filme, eu achei muito legal. Levando em consideração que é um filme muito antigo, tá? Que quando eu digo muito legal também, calma, vou explicar, entendeu? Vou até já dar um exemplo de agora. Quando a minha filha assistiu, né, esses dias, ela me relatou que ela gostou da história, mas que ela sentiu que era um filme meio feio. Nisso aí eu super concordo, gente, porque tem até a ver com essa. Aí tem a ver com o lance de como foi feito o filme nos bastidores, né? Mas sim, gente, concordo que os personagens, né, eles sofreram pra fazer lá o espantalho, por exemplo, você olha pra cara do espantalho, não dá pra dizer que é normal, certo? Apesar de ser um filme, né, com as limitações da época, não dá pra dizer que tá ok aquilo, né? Tipo, aquele negócio colado na cara do ator, tadinho, né? Entendeu? Saca? Então, em alguns aspectos, é óbvio que eu não digo que é um filme lindo, assim, sabe? Mas em outros, levando em consideração várias coisas e principalmente olhando para a história, eu acho que é muito
assim, válido, né? Apresentar, pelo menos pra mim aqui, eu acho válido apresentar pros meus filhos. Em que sentido? Porque eu vejo que a história em si, o Mágico de Oz, ele é interessante, ele traz algumas lições que dá pra ter um proveito. Então, por exemplo, a história do Mágico de Oz basicamente é sobre a menina Dorothy, certo? E lá ela vai ter a jornada dela, né, do crescimento, da maturidade dela, onde ela vai ver questões sobre coragem, sobre amizade, até mesmo sobre autoconhecimento, o lance, né, que ela tem de entender que tudo que ela precisa para ela ser, né, o que ela precisa ser já está dentro dela, né? Enfim, não vou aprofundar nessa parte porque senão a gente vai longe, tá? Mas dá pra falar bastante coisa sobre esse filme de legal, que é o que eu quero trazer. E essa é a parte que me importa, que me interessa, que eu acho que é bom de trazer para os meus filhos hoje, né? Eles são pequenos, tá? Então é trazer essas lições em relação à história em si do Mágico de Oz, que nada tem a ver com a produção e algumas partes do filme também. Por isso que eu tô fazendo questão de trazer esse papo pra cá, pra trocar um pouco, né, de como eu aprendi a analisar essas coisas. Porque, sim, como eu tinha comentado com vocês lá no Instagram, esses assuntos, não tem como você querer simplificar, porque ele já é todo complexo, certo? Mas e aí, como que a gente se analisa, né? Se eu pergunto pra você deixaria seu filho, né? Seus filhos assistirem, ou você mesmo assistiria de boa, sabendo, né, dessas histórias por trás, né, que são horríveis mesmo, não dá pra negar isso, né? Se negar, tem algum problema, foi horrível pra eles, né? A gente reconhece que a atriz principal, por exemplo, ela sofreu demais. Então, mas e aí? Como é que a gente analisa essa situação, né? Como que a gente pode ver essa questão? Gente, já que é muito complexo, é necessário a gente organizar esses pensamentos, né? Porque a gente acaba entrando nesses paradoxos da vida, né? E é complicado mesmo, é complexo. Então é o seguinte, nesta situação, eu deixo os meus filhos assistirem, porque eu separo muito o que aconteceu nos bastidores e o que é o filme. Certo? Se o filme ele promovesse lições ruins, né, promovessem coisas que eu não quero para os meus filhos, aí sim, eu não deixaria eles assistirem esse filme, né, de 1939. Mas como eu vi que dá para ter um proveito, né, ele tem ainda lá a essência do próprio autor. Então, eu acho interessante. Agora, não quer dizer também, eu acho que assim, nós como adultos, a gente tem que ter responsabilidade, principalmente com os nossos filhos, né? Se tratando de nossos filhos. Mas isso serve pra gente mesmo, né? Porque a gente passa pros nossos filhos o que tá dentro de nós, certo? Então, sim, a gente tem que ter uma certa responsabilidade para tentar entender as coisas também como elas são. Então, o que eu quero dizer com isso? Sabendo da realidade dos ocorridos que aconteceu e que foram horríveis, não quer dizer que para sempre eu vou esconder essa verdade, por exemplo, da minha filha mais velha. Só que hoje ela tem 6 anos, entendeu? Então, eu não acho que ela tá com a idade, não interessa a ela agora, entendeu? Saber sobre isso não vai, né? Ela não tem idade suficiente para entender bem essa questão. Então, vai ter um momento certo em que eu vou trazer essas curiosidades, né? Esses fatos que fazem parte da nossa vida, certo? E, inclusive, isso não só sobre o filme. Eu acho muito importante os pais, né, saberem que se vocês querem que um dia os seus filhos se tornem adultos maduros, que sabem como olhar para essas situações complexas, é muito importante sempre trazer a verdade das coisas, não esconder. Quando crianças, a gente tem que proteger, sim. Mas por quê? Porque a gente entende que eles não têm maturidade suficiente para acompanhar isso, né, da maneira saudável. Tem hora certa para tudo, gente. Então, esse é o ponto. Não quer dizer que eu vou esconder essa verdade da minha filha. E outra, faz parte, né, da nossa vida humana de ter fatos ruins, horríveis, né? Tá na gente, na humanidade. Se a gente quer se desenvolver, né, como pessoa, não tem como se desenvolver fechando os olhos para essas coisas, entende? Faz parte também do processo do nosso amadurecer. E não é só olhar, tá? Mas
É como eu estava explicando para vocês, é sobre organizar os nossos pensamentos, saber separar uma coisa da outra, né? Com isso, conseguir fazer a melhor decisão do que é melhor para você ou não. Então, em relação a esse assunto, ainda para eu conseguir não, né, extrapolar e ir longe. Por exemplo, eu vi alguns relatos de algumas pessoas. Teve relatos de todo tipo, gente. Pessoas que não sabiam dos bastidores assistiu o filme e achou o filme lindo. E que foi um filme que fez total diferença na infância dela. Ok. Tem outras pessoas que disseram que quando assistiram, mesmo não sabendo dessas histórias, né, por trás do filme, quando assistiram o filme não se sentiram bem. Talvez, e muitos delas, não talvez, porque eu vi elas falando, que é porque ele tem, assim, uma coisa estranha, né? Apesar de ser um filme antigo, algumas pessoas têm mais sensibilidades. Elas percebem que... Elas sentem que parece que tem alguma coisa que não tá legal, assim, a sensação de estranheza, entende? E tem outros relatos do tipo meu, que sabendo dos ocorridos, eu separo o que aconteceu e eu assistindo o filme, eu acho que o filme ainda assim, acho que dá pra ser aproveitado, vamos dizer assim. E só uma curiosidade, eu não sei se vocês o quanto vocês procuraram saber, o filme, ele foi feito no modo desespero, se eu fosse, assim, falar em uma palavra, tá? Em uma palavra. Foi no puro desespero, assim, entendeu? Porque tem toda uma história de que foi na mesma época do sucesso da Branca de Neve do Walt Disney. E aí, como o livro, né, do autor lá, do Mágico de Oz, ele já era um sucesso, né, já tinha se tornado um clássico com o livro, tinham tido naquela época, acho que umas 4 tentativas de, não sei se teatro, filmes, que foi fracasso. E aí, eles, nesse filme, com esse elenco e tudo mais, eles foram num desespero de querer competir com o Walt Disney, tá? Então tem todo um contexto do porquê que aconteceu essas coisas horríveis. Porque, gente, tudo que é feito no desespero só sai porcaria, entendeu? Não vai dar bom mesmo, entendeu? E é por isso que eu acho que esse filme é interessante, porque apesar dos apesares, eu não sei vocês, mas quando eu assisti, eu tive muita impressão que os atores deram o melhor deles. Principalmente os atores principais, tá? Os atores do Espantalho, o Homem de Lata, o Leão, a Dorothy e até os tios dela. Tipo assim, ó, repara, gente. Eu acho que eu consegui sentir que, apesar dos apesares e sofrimento da bruxa também, eu tenho muita impressão que eles deram o melhor deles, assim, de... Imagina você fazer coisas sofrendo, né? Sofrendo a beça. Imagino que a situação lá na hora de gravar devia ser horrível. E mesmo assim, eles conseguiram passar o que deviam passar em relação à história em si, sabe? A essência da história. Então, é o que eu tive como análise, pessoal. Eu tô só trazendo uma palhinha sobre essa questão, que a gente poderia ir bem longe e falar sobre muita coisa, né? Que mesmo olhando para essa situação dos ocorridos tristes, né? Dos bastidores, a gente consegue tirar lições também. Pelo menos, né, gente? Senão... é tudo jogado fora, né? E se pensar, são coisas que eu também pretendo conversar com os meus filhos quando eles crescerem, né? Esses assuntos um pouco mais complexos, mais difíceis. Então, tá aqui a minha resposta do porquê que, mesmo assim, eu ainda permito que os meus filhos assistam este filme do Mágico de Oz, tá bom? Deixar bem claro, gente, presta bem atenção aqui, tá? Eu quis trazer esse assunto porque eu sei que muitas vezes é difícil pensar sobre essas questões mais complexas, mais difíceis, mas eu vejo muita importância de a gente trabalhar, desenvolver esses raciocínios, organizar os nossos pensamentos e depois disso decidir melhor o que fazer em relação a isso, tá? E essa é a minha opinião, mas você vai analisar aí com você e fazer o que você acha que é melhor para você. Então, como eu tava falando para vocês, tem pessoas que não se sentiram bem assistindo o filme. Então, assim, você não precisa assistir o filme, tá? E nem mesmo ler o livro. Então, por exemplo, a história do Mágico de Oz, de Dorothy, né? Da história da personagem Dorothy, ela traz, assim, por exemplo, lições sobre amizade, sobre autoconhecimento, né? Maturidade, a jornada de maturidade. Mas, assim, não tem só essa história para você desenvolver isso, tá? Para você aprender. A gente tem inúmeros materiais e conteúdos, graças a Deus, né? Que a gente pode pegar e trabalhar essas questões. Mas, mesmo assim, se você quiser
ir no nível um pouco mais difícil, né? Vamos dizer assim, sabe? Igual videogame, quando você vai avançando as fases e tudo mais, vai ficando mais difícil. Eu acho que, assim, o mais importante de você saber, de você entender, é que, assim, independente de, por exemplo, os bastidores aconteceu essas coisas horríveis e tudo, não quer dizer que você assistindo o filme, aquilo vai te corromper, entende? Então, assim, você não precisa ter que aceitar tudo. Porque você assistiu, você tem que aceitar tudo que o filme está dizendo. Pelo contrário, tudo que a gente assiste, que a gente, né, que vem pra gente, a gente tem que ter autocrítica. Isso que é o mais importante. E por isso que eu tô trazendo esse assunto. Pra ajudar pais, ou mesmo quem interessa esse assunto, ou pensa em ter filho um dia, ou mesmo, né, pra decidir se mesmo assim assiste ou não, entendeu? O mais importante é você conseguir trazer o assunto para si e analisar de fato, né? Não com medo dessas coisas, mas sim de entender o que é cada coisa, colocar no teu lugar, organizar os pensamentos. E tem coisa que a gente precisa separar, gente, porque senão a gente, né, esse mundo é cheio de coisas assim, muito caos, muita coisa confusa. Então, se a gente não fizer esse trabalhinho, a gente fica perdido mesmo nessas questões. Eu espero que ajude alguns pais em relação a isso, né? Sobre decidir se assiste ou não, ou mesmo você que não tem filhos, faça o que vai ser bom para você, tá? Dentro da sua realidade hoje. E é isso.